Queridos irmãos, queridas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Vamos para o momento da palavra de Deus e eu quero convidar a todos vocês para que me acompanhem na leitura textual da palavra do Senhor nosso Deus. Segundo o livro da história dos reis de Israel, capítulo de número 2, nós vamos fazer a leitura textual dos versículos de 1 a 11 e vamos fazer uma breve exposição desse texto bíblico para a glória de Deus, nosso Pai. Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, neste momento nós vamos inclinar o nosso coração para a Tua Palavra. Senhor, esse é Teu momento, essa é a Tua hora, pois a Palavra é Tua. Nós somos apenas um instrumento que o Senhor achou por bem usar. E se o Senhor tocar nesse instrumento, será bem tocado. Teu nome será glorificado. Pai, há vidas que estão ao alcance desta mensagem agora. Há irmãos e irmãs que estão agora sendo alcançados por meio desta pregação. E eu peço a Ti que a Tua palavra, Senhor, jamais volta para Ti vazia, mas ela realmente produz o resultado desejável, para o qual ela é direcionada e enviada. A palavra é viva, é eficaz e é poderosa, e que ela possa produzir então no coração dos Teus filhos, Senhor, a Tua vontade, e que eles possam receber de Ti a bênção do Senhor, a direção, o favor do Senhor, a exortação que é necessária, a doutrina que é necessária, a motivação que é necessária. Ó Deus, que a Tua palavra, que é rica em tudo isso, possa então ser neste momento na vida dos Teus servos, como tem sido na nossa. Para a glória de Deus Pai, assim te pedimos e te agradecemos. Capítulo 2, versículo 1 a 11, segundo o livro da história dos reis. A primeira coisa que eu quero que vocês observem nesse texto é o título e depois a leitura. O título que está em negrito acima do texto. Eu estou lendo pela Almeida Revista Corrigida 2009 e aqui o título está assim: Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Olha bem o título: Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Mas se você ler o versículo 1, sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Observe que o título diz carro de fogo, o texto diz redemoinho. Pastor, com qual parte eu fico com o texto? O texto é inspirado. A inspiração está no texto e não no título. Por que o título está errado? Porque nos originais nós não temos divisão, nem de capítulo, nem de versículo. Mas com a divisão de capítulo e versículo também vieram os títulos. Então sempre haverá algum erro, porque alguém colocou a mão para poder melhorar o assunto, mas não teve o cuidado de perceber que o texto não está falando que Elias foi elevado ao céu em carro de fogo. Olha comigo o capítulo 2, e agora o versículo 11, capítulo 2, versículo 11 diz: E sucedeu que, indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. A ideia do carro de fogo e do cavalo de fogo é separar Elias de Eliseu, para que Elias pudesse subir ao céu num redemoinho, pois é a promessa de Deus para ele no capítulo 2, verso 1. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Então, explicando isso e tendo pelo menos uma ideia clara
do porquê disto? Agora sim, nós vamos fazer a leitura completa do texto. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas. E de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. Glória seja dada ao nome do Senhor pela sua poderosa palavra. Algumas lições ficam bem claras no texto e eu queria que você tomasse nota disso. Eu quero compartilhar essas lições com vocês. E quero, em primeiro lugar, observar com vocês a importância da unidade. A importância da unidade. O capítulo 2, versículo 1, fala de Elias, mas também fala de Eliseu. Observe a parte final do versículo 1, dizendo: Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Observe que Elias também vai falar com Eliseu no verso 2 a seguir, sobre algumas geografias que Elias pretende passar. O texto está falando do último dia de Elias na terra, e antes então de Elias ser assunto aos céus, Elias vai passar por alguns lugares. Perceba que ele já está saindo de um desses lugares, que é Gilgal. O próximo destino é Betel. De Betel, o próximo destino será Jericó. De Jericó, o próximo destino será o Jordão. Então grave bem isso: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. A importância da unidade é o ponto 1. Por quê? Desde Gilgal, Elias partiu com Eliseu. Quando Elias disse a Eliseu qual seria o próximo endereço, ou geografia, ou agenda, ou itinerário, observe que Elias está dizendo a Eliseu para permanecer em Gilgal. Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Mas a unidade entre Elias e Eliseu era tão forte, ela era tão transparente, tão clara, tão cheia de Deus, e Eliseu se recusa a ficar, ele se recusa a deixar a companhia de Elias. Se você se recorrer ao primeiro livro da história dos reis de Israel, no capítulo 19, lá no versículo 19 a 21,
você vai encontrar o momento em que Elias passou a sua capa sobre Eliseu e disse a ele: entendeste o que aconteceu contigo? Então Eliseu disse a Elias: vou me despedir de meus pais. E ele despediu dos seus pais e passou a seguir a Elias. 19:21 do primeiro livro da História dos Reis está escrito que Eliseu passou a servir a Elias. Então Eliseu, ele era um servo do profeta Elias. E observe que no capítulo 19, desde o verso 15 até o 21, do primeiro livro da História dos Reis de Israel, a ordem de Deus para Elias era ungir a Eliseu como profeta no lugar de Elias. E foi isso que aconteceu, porém, enquanto Elias estivesse vivo, Eliseu não poderia oficializar ainda como um profeta. Mas ele foi escolhido para ser um profeta no lugar de Elias. Enquanto o tempo dele, de ministério não dava início, ele estava servindo ao profeta Elias, conforme está em 1 Reis 19:21, parte final do texto. Se você estiver aí no capítulo 3 do segundo livro da História dos Reis, no capítulo 3, no versículo 11, há um testemunho de que Eliseu, ele era aquele que deitava água nas mãos de Elias. Dentro da cronologia bíblica, se eu estou em 1 Reis 19, há 2 Reis 2, que é a ascensão de Elias, de lá para cá, eu tenho 12 anos de intervalo, 12 anos de história. Ou seja, Eliseu serviu a Elias durante 12 anos. Tem fé para isso, meu irmão, minha irmã? De repente você tem um chamado de Deus, tem esta convicção desse chamado, tem certeza de que Deus te chamou, mas o seu tempo hoje é para servir. E é muito importante respeitarmos esse tempo. Tudo aquilo que Deus falou a teu respeito, a meu respeito, está de pé, vai se cumprir, porém é do tempo do Senhor nosso Deus. Enquanto esse tempo do cumprimento desta promessa não se aperfeiçoa em você, o segredo é servir. Continue servindo, mesmo sabendo que a promessa de Deus é um chamado ministerial, profético ou algo do gênero. Então, o fato de termos um chamado não tira de nós o ofício de servir, até porque o ofício é muito mais importante do que o cargo. O cargo vem, cargo vai, o ofício sempre permanece. A unidade de Eliseu com Elias era tão forte que eles estão juntos em Gilgal e agora estarão juntos em Betel. Quando Elias decide sair de Betel, orientado por Deus para ir a Jericó, Elias fala com Eliseu. No capítulo 2, verso de número 4, fica-te aqui porque o Senhor me enviou a Jericó. E Eliseu então olha para Elias e diz a ele: tão certo como vive o Senhor e vive a minha alma, que não vou te deixar. Eu também não vou ficar aqui em Betel e deixar você ir a Jericó. Eu estou junto com você, eu estou ligado a você. Esta unidade que nós temos não me permite ficar aqui e deixá-lo ir só. Esta unidade avança de Jericó para o Jordão. E para você ter uma ideia dessa expressão, quando ele fala com ele acerca de ir ao Jordão, que é o verso 6, ele volta a dizer que irá junto, e o texto encerra o verso 6 dizendo: e assim ambos foram juntos. Se você olhar o verso de número 8, a última expressão do versículo 8 diz: e passaram ambos em seco. Ambos atravessaram, o Jordão.
ambos estavam juntos ao atravessar o Jordão. Quando você ler o texto do verso 11, e sucedeu que indo eles andando e falando, aí houvera necessidade da separação. Eles tinham uma comunhão tão forte, uma unidade tão forte, meus irmãos, que para separar Elias de Eliseu, houvera necessidade de carro de fogo com cavalos de fogo. Resumindo, quando a unidade ela é perfeita em Deus, só o céu separa porque há um propósito. O céu separou Elias de Eliseu por causa do propósito. Quando o ministério de Elias terminou, Deus deu uma ordem para separá-lo de Eliseu por causa do propósito. Qual o propósito? O propósito agora é o Eliseu assumir aquilo que Deus havia prometido há 12 anos atrás, ser profeta no lugar de Elias. Então grave bem isso, esse primeiro ponto desta mensagem sobre a importância da unidade. Gostaria muito que você pensasse sobre isso na sua vida cristã, ministerial, na igreja, no dia a dia da igreja, nos departamentos, do ministério, que você possa sempre ser aquela pessoa que deseja a unidade e não a divisão. A divisão, ela não é de Deus, porque ela prejudica e muito a obra. O Senhor Jesus disse que o reino dividido, a cidade dividida, a casa dividida, não prosperará. Nossa visão bíblica é de unidade. No Antigo Testamento, Israel tinha união, Salmo 133. No Novo Testamento, a igreja tem comunhão, Atos 2, verso 42, e unidade de espírito, Efésios 4 e versículo de número 3. Então a igreja precisa ter a comunhão e a unidade. Comunhão e unidade. Isto acontecendo, nós vamos caminhar juntos e prosperar no bom trabalho do Senhor nosso Deus, para a glória de Deus nosso Pai. Amém? Então grave aí esse primeiro ponto para a sua vida cristã, para a sua fé. Segundo ponto que eu quero que vocês também tomem nota é sobre as geografias. Eu citei agora há pouco para vocês tomarem nota: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. Essas 4 geografias foram visitadas por Elias na companhia de Eliseu. É o último dia de Elias na terra, então ele passou por esses 4 lugares. Só que cada um desses lugares traz consigo um ensino para nós. Por exemplo, em Gilgal, quando nós olhamos para a palavra Gilgal, capítulo 2, versículo 1, parte final do texto, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. Esta geografia, a definição etimológica aí, significa círculo, lugar escabroso, círculo. E se você for em Josué, capítulo 5, por exemplo, você vai descobrir que foi neste lugar que Deus deu uma ordem a Josué para circuncidar todos os homens de Israel, porque aquela geração que estava com Josué, essa geração ela foi formada no deserto, de 20 anos abaixo, foram sendo formadas no deserto, porque a geração de 20 anos acima morreu no deserto, que é Números 13 e Números 14. Então a geração de 20 anos acima morreu no deserto, a geração de 20 anos abaixo foi formada no deserto. Agora eles estão para tomar posse da terra prometida, mas passando em Gilgal, Deus deu essa ordem para Josué:
para circuncidar todos os homens, porque todos eles ainda não haviam sido circuncidados. E quando olhamos para esta parte do texto que menciona isso, nos referimos à aliança de Deus a Abraão, quando Deus fez essa aliança com Abraão, daí a expressão circuncisão para os israelitas, e quem não é circuncidado, o texto chama de incircunciso. Quando Davi olhou para o gigante e disse que ele era um incircunciso, Davi estava dizendo: você não faz parte do povo da aliança, você não tem aliança com Deus. Então é importante a gente entender isso, porque em Josué 5 havia uma necessidade da circuncisão e ela representava também esta aliança com Deus, mas também representava a remoção da sujeira para um tempo de renovação de aliança, de purificação, pois depois que acontece isso em Gilgal, nos tempos de Josué, foi também celebrada o que? A Páscoa. Então envolve todo um cenário de aliança, de remoção de sujeira, de purificação para um tempo de celebração. Elias, na companhia de Eliseu em Gilgal, Eliseu jamais poderia esquecer. Elias estava mandando uma mensagem para Eliseu, mais ou menos assim: eu vou sair de cena, você vai assumir o meu lugar, mas nunca se esqueça de passar em Gilgal. Nunca se esqueça de passar no lugar da aliança, no lugar da purificação, no lugar da santificação, no lugar da remoção da sujeira, no lugar da celebração ao Senhor. Glória a Deus. Elias estava dizendo para Eliseu: você vai assumir o meu lugar, mas não permita que esse ministério encha o seu coração ao ponto de fazer você entender que não precisa mais da aliança com Deus, da purificação pessoal da sua vida, da vida de santidade e de comunhão através da celebração da Páscoa ao Senhor. Então Eliseu, avance, prospere, vá para cima, desenvolva mesmo o seu ministério, mas não se esqueça de Gilgal, porque Gilgal é o lugar da aliança, da purificação, da santificação, da remoção da sujeira e da celebração de comunhão na Páscoa ao Senhor. Amém? Anotaram isso aí? Guarde bem isso aí, hein? Porque aí está uma revelação maravilhosa aí da palavra de Deus para o seu coração. Qual é o segundo lugar? O segundo lugar é Betel. Sim, o segundo lugar é Betel. Quando Elias disse a Eliseu: fica-te aqui em Gilgal que eu irei a Betel, Eliseu disse: não, também irei a Betel. E ambos foram juntos então a Betel. Mas o que é Betel para Eliseu? Qual é o ensino que Elias quer dar a Eliseu? Vocês devem se lembrar que Betel vai aparecer lá em Gênesis capítulo 28. E o contexto do texto envolve a personagem Jacó. E foi neste lugar em Betel que Jacó está atravessando ali Padã Arã, quando o sol já era posto, e ele pegou uma daquelas pedras do lugar, fez dela seu travesseiro, deitou e repousou, e aí ele teve aquele sonho, angelical, celestial, uma escada cujo topo atingia o céu, o Senhor estava no topo, anjos desciam e subiam pelaquela escada, e ali o Senhor fez promessas a Jacó. Quando Jacó despertou-se do sono, Jacó disse: o Senhor está neste lugar e eu não percebi, aqui não é outro lugar senão a casa de Deus, a porta dos céus, e chamou aquele lugar Betel, porque antes aquele lugar se chamava Luz, então ele colocou o nome daquele lugar de Betel, porque Betel significa casa de Deus. E ali naquele lugar foi também um lugar em que Jacó levantou aquela pedra, entornou azeite e fez votos ao Senhor naquele lugar.
Então Betel é o lugar em que a gente tem que trazer a memória, primeiro porque é a casa de Deus, segundo porque é o lugar onde Deus está, terceiro porque é o lugar onde os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação, quarto porque é o lugar dos votos, né? É o lugar dos compromissos com Deus. Quinto, Betel é o lugar das origens, porque foi ali que originou-se toda uma comunhão, uma aliança entre Jacó e Deus sobre tudo que Deus iria fazer na vida de Jacó, pois Deus fez as promessas a Jacó ali. Quando Elias passa em Betel, na companhia de Eliseu, é como se Elias estivesse também falando para Eliseu: quando você assumir o ministério profético, quando for a sua vez, não esqueça de Gilgal, mas também não esqueça de Betel, porque Betel, ponto 1, é o lugar das origens. Betel, ponto 2, é a casa de Deus. Betel, ponto 3, é o lugar dos votos. Betel, ponto 4, é o lugar onde os anjos de Deus sobem e descem, as manifestações angelicais. Então, Betel fala do princípio da nossa trajetória. Nós não podemos nos esquecer do princípio, das origens de tudo, onde tudo começou. Onde tudo começou para Jacó? Em Betel. É ali, na rota da fuga, na travessia do Padã Arã, ali começa a vida para Jacó, o relacionamento de Deus com Jacó, as promessas de Deus para Jacó começaram ali. Então Betel representa o princípio, aonde começou. Deus está falando conosco, né, que o crescimento que Ele vai nos dar não pode tirar de nós as lembranças de onde começamos. Eliseu, você vai assumir daqui para frente, mas não esqueça de Gilgal, a aliança, purificação, santidade, remoção da sujeira, celebração. Não esqueça de Betel, promessa, princípio, voto, Deus, anjos e o momento em que tudo está começando, o lugar das origens. Não esqueça da casa de Deus, do lugar que você um dia começou. Esta é a segunda lição. A terceira lição é Jericó. Quando Elias decide ir a Jericó, orientado por Deus, ele diz a Eliseu para ficar em Betel. E Eliseu disse: não, também irei com você a Jericó. E certamente em Jericó ele ia aprender outras lições também. Quando Elias está em Jericó e Eliseu dá uma olhada para aquela geografia, para o palco de Jericó, para o cenário de Jericó, é evidente que vem à memória os feitos ocorridos em Jericó em tempos passados. Principalmente Josué capítulo 6. Passando em Jericó, Elias dá a Eliseu uma aula sobre o que aconteceu em Jericó. Como que as muralhas de Jericó vieram ao chão. Qual foi a estratégia que Deus deu a Josué para ruir as muralhas de Jericó? Muros altos, chegando a 8 até 12 metros de altura. Muros que são, na verdade, muros internos e externos. Muros que tinham de 2 a 4 metros de largura, depois uma rua e mais um outro muro semelhante, porque assim se fortalecia as cidades antigas. Então, diante daquela situação, como passar por Jericó com destino a Canaã, havia necessidade de passar por Jericó. Ou seja, Jericó era um obstáculo a ser vencido. Jericó não era uma promessa para Israel. Deus nunca deu Jericó para Israel. Nunca foi vontade de Deus derrubar as muralhas de Jericó para Israel tomar posse. Pelo contrário, Jericó era um obstáculo a ser vencido para chegar em Canaã, porque a promessa é Canaã e não Jericó.
E Elias está ali com Eliseu, e Eliseu vai aprender com Elias como Deus rompeu os obstáculos para o avanço do seu povo. Então, o que representaria Jericó para Eliseu? Elias levou Eliseu ali para dizer para ele: você vai começar seu ministério, mas haverá dificuldades, haverá muralhas, haverá obstáculos, haverá necessidades de você viver pela fé e usar a fé. Haverá momentos difíceis no ministério profético, mas quando esses momentos chegarem, quando as lutas vierem, quando você se encontrar numa situação em que parece muralhas intransponíveis, lembre-se daqui, lembre-se de Jericó, porque o Deus do passado é o Deus do presente. O Deus que derrubou ontem é o Deus que derruba hoje. O Deus que fez essas muralhas ruírem, vir ao chão, criando caminho onde não tinha, é o teu Deus, Eliseu. Quando você encontrar dificuldades pela frente, lembre-se de Jericó, porque se você lembrar, a sua fé irá lá em cima, porque você vai reconhecer que Deus é o mesmo. O Deus de Josué também é o Deus de Eliseu. Oh glória, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E assim é conosco também. Precisamos passar em Gilgal, lugar da purificação, da santificação, da remoção da sujeira, da aliança com Deus e da celebração da comunhão da Páscoa. Precisamos passar em Betel, a casa de Deus, o lugar dos votos, o lugar do princípio onde tudo começou, o lugar das oportunidades, das promessas, da escada, dos anjos, o lugar onde Deus está. Precisamos passar em Jericó, o lugar onde a nossa fé vai lá em cima. Tal qual o tamanho e a largura das muralhas, assim é a fé daqueles que acreditam num Deus que cria caminho onde não tem caminho. Precisamos ir ao Jordão. Quarto e último lugar, anote aí. Elias pega sua capa, dobra, fere as águas do Jordão, o Jordão se abre, Elias e Eliseu passam a pés seco para o outro lado do Rio Jordão. Quando Elias chega nesse ambiente, ele vai dar aqui a última lição a Eliseu. Mais especificamente na etimologia do termo. Vocês devem saber que a palavra Jordão em hebraico significa aquele que desce. Por quê? Porque está vinculada à geografia, à topografia do rio. O Rio Jordão tem a sua nascente aos pés do Monte Hermon, que é a parte alta de Israel. Nasce lá no Hermon e vem desaguando os seus braços. Então, aquele que desce, nasce na parte alta e vai desaguando as partes baixas. Aquele que desce é a definição do nome do rio, da palavra Jordão, que é o Rio Jordão. Então, pensando desta forma, vamos para a tipologia bíblica, porque na tipologia bíblica, o Jordão é um tipo legal do Espírito Santo que desceu. Assim como o Jordão desce, é aquele que desce, o Espírito Santo também é aquele que desceu. Quando Elias está nesse ambiente com Eliseu, Elias está dando a Eliseu uma resposta, um ensino muito importante para o ministério, para a vida cristã. Porque nesses lugares que eles passaram antes, você percebeu que tinha profetas, tinha discípulos de profetas, os filhos dos profetas não estavam ali? Você pode perceber no texto que tinha. Agora, quando ambos atravessaram o Jordão, ficaram ambos ali, só Elias e Eliseu.
E ali a lição era o seguinte: Eliseu, seu ministério vai começar, estou saindo de cena, não se esqueça de Gilgal, não se esqueça de Jericó, não se esqueça de Betel, mas não se esqueça aqui no Jordão de uma coisa: haverá momentos no seu ministério, Eliseu, que você não vai encontrar ninguém. Haverá momentos no seu ministério, Eliseu, que você vai se encontrar só. Haverá momentos no seu ministério, Eliseu, que não haverá 50 filhos dos profetas, discípulos dos profetas. Haverá momentos no seu ministério, Eliseu, que você não vai estar acompanhado dos discípulos dos profetas, dos filhos dos profetas. Você estará só. E quando você estiver só, quando você se sentir só, lembre-se do Jordão, porque Jordão significa aquele que desce. Jordão é um tipo do Espírito Santo. Então, quando você se sentir só, saiba que existe um que nunca vai te abandonar, que nunca vai te deixar, e o nome dele é Espírito Santo de Deus. É no Jordão que ele é teu amigo, é no Jordão que ele é teu conforto, é no Jordão que ele é teu consolo, é no Jordão que ele te assiste, é no Jordão que ele te ajuda, é no Jordão que ele te fortalece, é no Jordão que ele te renova, é no Jordão que ele te ensina, é no Jordão que ele te guia, é no Jordão que ele te aquece, é no Jordão que ele te ilumina, é no Jordão que ele te consagra, é no Jordão que ele te dá os dons, é no Jordão que ele te capacita, é no Jordão que ele te reveste, é no Jordão que vem as forças renovadas para dar continuidade ao ministério. Quando você se achar sozinho, desça ao Jordão, porque tem um amigo chamado Espírito Santo te aguardando, te esperando para um tempo de renovo, de comunhão, de relacionamento, de quebrantamento, de humilhação, de vida renovada, de vida plena, de porção dobrada, de vida cheia do poder e da autoridade do Espírito Santo. Desça ao Jordão, Eliseu. Aleluia! Oh glória! Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. E eu quero nesta oportunidade liberar esta palavra na tua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem um Gilgal para você. Para quê, pastor? Para renovar uma aliança com você, para poder purificar você, para poder santificar a tua vida, para fazer você reconhecer as áreas sujas da sua vida, que precisam ser renunciadas, abandonadas, arrancadas do teu coração, da tua mente, do teu pensamento. Lugar de celebração e aliança com Deus, de ceia do Senhor, de comunhão com Cristo e com o corpo de Cristo. Deus tem uma Gilgal para você. Deus tem uma Betel para você, para fazer você entender o lugar da sua conversão, do princípio da sua fé, onde aceitou a Cristo, quando tudo começou, o lugar das pequenas e iniciais revelações, dos céus abertos, dos sonhos, dos votos, das promessas, dos anjos de Deus, das intimidades e experiências de fé cristã que você teve no princípio da sua fé, da sua caminhada. Deus tem uma Betel para você, Deus tem uma Jericó para você, para te levar ao lugar, para lembranças dos desafios, dos obstáculos, das lutas, das muralhas da vida, das dificuldades da vida, para poder recobrar de dentro de você uma fé viva, num Deus vivo, poderoso, de um braço onipotente, que não tem obstáculo que resista a Ele, a sua voz, a sua palavra. Tem uma Jericó para te lembrar que o Deus do passado é o Deus do presente. Tem uma Jericó para te lembrar que o Deus que te deu vitória na última luta é o mesmo Deus agora. Essa luta que você está enfrentando não é a primeira, você já enfrentou outras e venceu. O Deus que te deu naquele dia a grande vitória está aqui agora, é o mesmo Deus. Então vai a sua Jericó renovar a sua fé. Deus tem um Jordão para renovar o
teu ministério. Deus tem um Jordão para relacionamento com Ele. Deus tem um Jordão para intimidade com o Espírito Santo. Deus tem um Jordão para renovar teu ministério, tuas forças de novo. Deus tem um Jordão para te encher do poder do Espírito Santo, para você dar continuidade ao seu chamado, ao seu ministério. Oh, aleluia! Em nome de Jesus Cristo, esta é a palavra do Senhor para a minha vida e para a sua vida. E eu quero orar com você e por você neste exato momento, para a glória de Deus nosso Pai. Pai querido, nós ministramos aqui a Tua palavra. Os Teus filhos, Senhor, estão aqui, ó Deus, atentos a tudo, ouvindo o que o Senhor deu para nós hoje. Eu quero pedir que o Senhor venha alcançar o coração de cada um dos Teus filhos. Abençoe o ministério, a vida dos obreiros, das obreiras, pregadores da Tua palavra, cantores, homens e mulheres de Deus, Teus vasos, Teus filhos, Teus instrumentos, Teus profetas, que o Senhor tem levantado, Senhor, nesta nação brasileira e também em outras nações do mundo. Ó Deus, a Tua igreja, Teu reino, que é grande e que ainda há espaço para muita gente trabalhar, pois a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Eu oro a Ti, ó Deus, para que os Teus filhos possam compreender esta mensagem. Teus filhos possam ser abençoados através desta mensagem. Que alguém que está ao alcance, Senhor, desta mensagem agora, possa ser abraçado pelo Senhor, tocado pelo Senhor, e a sua vida cristã e ministerial renovada no Senhor, para prosseguir, para avançar, para continuar. Ajude teu filho e tua filha a erguer a cabeça, prosseguir, porque as tuas promessas estão vivas. O Senhor é poderoso para cumpri-las na vida de cada um dos teus servos. Também seja um tempo de provisão e de cuidados pessoais da parte do Senhor para com a vida dos teus filhos. Sejam abençoados no poder, no nome de Jesus. Que assim seja para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus.